Meio-dia e 10, a partir de agora, a Rádio Capital, a maior audiência popular do rádio brasileiro. No segmento popular, nenhuma emissora nesse país tem mais audiência que a gente nesse momento. Cumpre o seu papel com a democracia. Mais uma vez ao lado do meu querido Luiz Carlos Patrício. Patrício, sempre bom ter sua companhia. Boa tarde, João. Já é boa tarde, né? Boa tarde, meio-dia e 10, é. Boa tarde, João. Temos aqui, né, o candidato que a gente vai entrevistar hoje. Vamos sabatiná-lo de verdade. Proposta mesmo, né? Nós temos espaço para isso, né? Para sabatiná-lo de verdade. Cumprindo realmente a nossa proposta de fazer programas democráticos que abrem espaço para aqueles que têm o que falar para a população de São Paulo. O que a gente sempre fala, cada candidato que vier aqui, veja a proposta, se é viável, se é para coletividade, porque tem muita coisa também que a gente sabe que é inviável, que não tem como ser executado. Eu, há 4 anos atrás, a gente conversou por telefone. No auge da pandemia, Guilherme Boulos estava na campanha do segundo turno contra Bruno Covas e, como sempre, o nosso programa ouve todos os candidatos. E aí foi por telefone, lamentavelmente. Mas hoje, 4 anos depois, prazer em te receber. Boulos, queria saber de você, antes de mais nada, do seu boa tarde, o que mudou naquele Guilherme Boulos que conversou comigo 4 anos atrás? O que mudou a pessoa? O que mudou o político? O que mudou o processo eleitoral, na sua opinião? Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro, boa tarde, João. Boa tarde, Patrício. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Capital, a quem acompanha no YouTube. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer te receber também. Eu acho que essas entrevistas, como o debate de candidato virou de cadeirada para baixo, então eu acho que essas entrevistas cumprem o papel da gente conseguir falar sobre a cidade, que infelizmente não está dando para falar no debate. Mas respondendo a tua pergunta, João, eu há 4 anos fui candidato a prefeito, só com o meu partido e partidos menores, praticamente não tinha tempo na televisão. Fizemos ali, foi Davi contra Golias, na raça, uma campanha. Consegui me para o segundo turno ali arregaçando as mangas, dobrei a minha votação do primeiro para o segundo turno, mas não foi daquela vez. Mas aquela vez, teve um fato daquela campanha que eu acho que marcou todo mundo que assistiu. A gente falou aqui dos debates. Eu fiz vários debates com Bruno Covas, apesar da gente estar em pandemia, e os debates foram civilizados. Vocês acompanharam aquela eleição? Sempre. Debates de troca de ideias, claro, de oposição, de diferença. Não quer dizer que era compadre, né? É troca de ideia, mas a divergência respeito. Aceita. Respeito. Porra, o cara não é porque ele discorda de você que ele tem que virar teu inimigo, que você tem que agredir, seja, como virou, infelizmente, essa eleição. Eu acho que o nível dessa eleição, lamentavelmente, por conta de determinados candidatos, inclusive do atual prefeito, tá bem abaixo do que deveria ser e do que São Paulo merece. De toda forma, nesses 4 anos que vieram de 2020 para cá, me deu a oportunidade de ganhar uma experiência maior e um conhecimento maior sobre a cidade. Vou te dizer, nesse meio tempo, eu me elegi o deputado federal mais votado de São Paulo, tive mais de 1 milhão de votos. Em um ano, como deputado, aprovei 3 projetos de lei. Um das cozinhas solidárias, que distribuiu comida para mais de 5 milhões de pessoas com fome nesses anos, como política pública. Aprovei o projeto de combate à desigualdade, de monitorar a política de combate à desigualdade. Que esse é um ponto importante, né? A gente, às vezes, faz muita coisa e você não monitora, não avalia, Patrícia, se está dando certo, se não está dando certo. Você tem que ter avaliação da eficiência do gasto público. E o terceiro, um projeto que combate golpe do consignado em idoso. Esse é um ponto em aposentado, pensionista. Quem está ouvindo provavelmente já deve ter ouvido falar disso. Ou sofreu isso. Ou já sofreu isso. Uma senhora foi no meu gabinete, Patrício, me sensibilizou, foi com o neto, me sensibilizou dizendo que era o seguinte: recebeu uma ligação dizendo, você tem direito a 15 mil reais. Ela tinha acabado de aposentar. Os caras pegam dados, até deve ter uma fraude ali, que eles conseguem dar do INSS, rapidinho. Não sei o quê. Rapidinho começa a ligar igual o telemarketing na pessoa. Você tem direito a 15 mil? Ela falou, pô, se alguém ligar pra você e falar, você tem direito a 15 mil? E às vezes, quando a pessoa não tem, muitas vezes, o conhecimento, ela acaba, tá bom, o que eu faço? Passou os dados dela. Caiu 15 mil na conta. Tá bom. No mês seguinte, vem aquela fatura, pá, com um juro lá em cima.
Um baita golpe e consignado, então já vinha na folha. Na folha. É descontado na folha do... Ou seja, aí eu fui ver, eu chamei minha equipe no gabinete, eu falei, mas que caso é esse? É um absurdo. Foram levantar no IDEC. Vocês não sabem. Mais de 30% das reclamações de crédito consignado é esse golpe da pessoa fazer, confundindo o suposto beneficiário, que na verdade é o prejudicado. Aí eu fui lá, meti um projeto. Falei, vamos pra cima disso. Qual que é a forma da gente fazer porque às vezes é a financeira, é o banco, ou é um golpista, né? Aí qual que é a forma de você fazer o cara nunca mais fazer isso? Aí eu meti um projeto de lei que é o seguinte. Se o banco, a financeira, ou quem quer que seja, for lá e depositar sem a autorização e sem o esclarecimento na conta da pessoa o dinheiro, ele não está autorizado a cobrar nada, nenhum juro, nenhuma prestação, ele vai ter que retirar o dinheiro, mas pelo menos 10% do dinheiro vai ficar como multa, como uma punição na conta do aposentado. Então se depositou 15 mil, 1.500 vai ficar para essa senhora como uma multa do banco pelo transtorno que causou. E consegui aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados. Foi uma guerra. Mas consegui aprovar e consegui apoio de partidos... danos morais sem precisar ir à justiça. Sem precisar ir à justiça. Na verdade, a minha ideia inicial, ser franco aqui com vocês, era 100%. Era deixar os 15 mil na conta, pro banco aprender e falar, nunca mais vai fazer isso. Só que você sabe como é que é lá a Câmara. Você tem que negociar para conseguir aprovar. Então, nos 15 mil, aí os caras, ninguém, aí o lobby dos bancos, não sei o que, não pode. Tem muito bancário lá como deputado federal. Bancário, entre todas as áreas, tem muito banqueiro lá que defende os bancos. Aí eu fui lá, aí eu falei, é melhor você ter os 10% do que nada. Isso é saber negociar na política também. Aí consegui, tive apoio de partidos que não tem nada a ver com o meu, republicanos, União Brasil, que são adversários, que pensam ideologicamente diferente, mas tive essa negociação. Por isso eu te digo, devolvendo a palavra para vocês, que o meu aprendizado, você perguntou de 2020 para cá... Aquela pessoa que conversou comigo há 4 anos atrás mudou muito, então. Mudou no sentido de que, assim, continua com os mesmos ideais. Eu não tô na política para ganhar dinheiro, não tô na política por ego, por vaidade, eu tô na política porque eu acho que a política é o melhor caminho que a gente tem, como o Patrício disse aqui, para mudar a vida das pessoas. É o único. Por fora da política não tem jeito. Não adianta. Tem um monte de problema na política? Tem. Tem um monte de tranqueira na política? Um monte. Eu tenho um colega meu no parlamento que é tranqueira no Congresso Nacional. Gente que tá ali, ó, para encher o bolso. Vejo. Agora, fora da política tem solução? Não. Quando aparecem esses aventureiros da vida. Agora apareceu esse Marçal aí. Mas quando aparecem esses aventureiros da vida, é só gritaria, não sei o quê, mas não resolve nada. Então, embora tenha os mesmos princípios, ideais, a mesma coisa que me move, o mesmo propósito, eu acho que de lá para cá pude ter mais experiência, desenvolvi a minha capacidade de diálogo e isso permite ser um prefeito melhor. Bom, vamos voltar agora para São Paulo. Isso. Você já conseguiu a sua resposta em relação a se o Boulos aumentou a capacidade dele de ser prefeito. Porque 4 anos é um tempo considerável. O que ele queria, o que o João queria no fundo é que eu elogiasse o Botafogo. Ele queria isso. Eu não vou fazer isso. Você deixa gravado para amanhã. Amanhã eu posso até elogiar, mas eu tava vendo ali que tem uma TV aqui em cima onde a gente tá no estúdio, eu tava vendo o golaço do Romero ontem. Que fase que tá o Corinthians, né? O golaço que o Romero fez ontem nos 3-0 contra o Fortaleza. É isso aí. Mas deixa eu te perguntar o seguinte, quando eu cheguei, já que nós estamos aqui nostalgicamente falando sobre um Botafogo que nunca ganhou nada. Lá começou a briga de flamenguista com o Botafoguense. Prende a cadeira aí. Então, vamos lá, segura a cadeira. Então, eu quando cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei em São Paulo em 1969, no dia 15 de abril de 1969. O centro da cidade era uma coisa maravilhosa. Eu desci numa rodoviária que ficava na Avenida Duque de Caxias, subia a Rua dos Andradas, esquina com a Avenida Ipiranga, era onde ficava a empresa que eu ia trabalhar, que me transferiu para São Paulo, e até no 12º andar tinha a administração do São Paulo Futebol Clube. Era lá. E a cidade era linda. Bares e restaurantes fantásticos, né? Cinemas, a população vinha para o centro da cidade no final de semana para assistir os filmes da época, né? Você tinha Pirani, tinha as grandes empresas de eletrodomésticos de São Paulo, estavam no centro da cidade. O Mapping lá na Praça Ramos. Você tinha... São Paulo era uma coisa maravilhosa. O centro de São Paulo era uma coisa maravilhosa.
Hoje, o centro de São Paulo tem Cracolândia, um volume muito grande de moradores em situação de rua. Você tem prédios invadidos, né, por uma população que não tem onde morar. Hotéis usados por Hotéis traficantes, usados né? por- Exato. Traficantes. Você tem tudo ali no centro da cidade. O que o Guilherme Boulos, candidato hoje a prefeito de São Paulo, e sendo eleito, vai fazer pelo centro da cidade? Patrício, primeiro eu quero compartilhar um pouco aqui da sua nostalgia. Embora eu vivi um centro, eu tô com 42 anos, mas eu me lembro, nos anos 90, o que era a minha expectativa da semana? Meu pai trabalhava muito, meu pai e minha mãe, médicos, os dois, médicos do SUS. E eu ficava esperando chegar no sábado, porque praticamente todo sábado meu pai me levava para caminhar no centro. A gente ia lá na Xavier de Toledo, Viaduto do Chá, Santa Ifigênia, beleza. fazia uma caminhada, almoçava num restaurante. Tinha lá o Ponto Chique do Largo do Paissandu. Sim. E ia para um sebo, eu sempre gostei muito de ler, desde moleque. Ia no Sebo do Messias, Sebo do Sim, Brandão. sim. E andava lá, pô, tomava os sorvete. Era uma coisa que marcou a minha infância. Hoje, eu tenho 2 filhas. A Sofia, que tem 14 anos, a Laura, que tem 13. Eu não levo minhas filhas no centro. É triste dizer isso, que eu gostaria muito de levar. Mas hoje, infelizmente, o centro de São Paulo, e nessa administração do Ricardo Nunes, piorou muito. Está largado pela prefeitura. Nós temos uma riqueza histórica extraordinária. Uma arquitetura no centro, de prédios tombados. Você passa ali, cara, ali é um museu a céu aberto. Que você tinha que levar a criançada das escolas públicas, das escolas municipais ir lá para visitar, sabe? Como acontecia no passado. Como acontecia, visitar o Teatro Municipal, visitar o Centro Cultural Banco do Brasil, que fica num prédio histórico extraordinário, visitar a Catedral da Sé, sabe? Não tem. Não tem projetos dessa natureza. Os centros, tem uma coisa que aí a gente precisa também dar a César o que é de César. Vê só. Os centros de cidades do mundo inteiro, de grandes metrópoles, muitos centros antigos sofreram degradação. Por quê? Porque tem uma mudança do fluxo de dinheiro, de finanças da cidade, do capital financeiro. Vamos pensar, qual que era o centro econômico de São Paulo? Era lá o Triângulo, Rua Direita e tal. Depois, já nos anos 80, já virou Avenida Paulista. Sim. Depois virou Faria Lima. Berrini. Depois Berrini e Chucre Zaidan. Agora tá na Marginal Pinheiros, das Nações Unidas, chegando na Ponte João Dias. Quem anda em São Paulo sabe do que eu tô falando. Essa é a verdade. Se continuar assim, daqui a pouco tá em Jundiaí. Agora, isso aqui não pode. Agora, como é que as cidades do mundo que pensaram, eu fui visitar várias delas para ver solução, recuperaram seus centros? 2 jeitos. Um você citou. Setor de divertimentos, bares e restaurantes. Segundo, cultura. Os centros antigos, por esse patrimônio histórico que tem, se você investir pesado em setor de bares e restaurantes e cultura, você atrai turismo e você atrai a própria população da cidade, também os jovens, para irem lá se divertir. O centro antigo tem uma coisa que você pode fazer que nenhum outro espaço da cidade você pode. Que tá no meu programa de governo. Que é uma região 24 horas. Por quê? Tipo Rua das Flores, lá de Curitiba. Isso. Por quê? Porque lá, no centro antigo, não mora ninguém. Então você ter algo... E a mobilidade é fácil. Claro, Fácil você chegar. quando eu falo até no lá. centro antigo não mora ninguém, desculpe pra não ser injusto. No Triângulo, você pegar ali entre Direito. Largo São Bento, Largo São Francisco, Praça da Sé, com a Praça do Patriarca ali no meio, neste triângulo não tem residência. Ali já tem, inclusive, se desenvolvido espontaneamente, sem apoio da prefeitura, pega o que é a Casa de Francisca, quem passa lá sabe, espaços de bares e restaurantes, de música ao vivo à noite. Você constrói uma legislação diferente ali que não vai atrapalhar ninguém, porque você também não pode ter bar e restaurante 2 horas da manhã em lugar onde o pessoal quer dormir, vai trabalhar, vai acordar cedo. Não é para isso, mas é nessas regiões você vai atrair gente. Eu fui lá para Lisboa. Lisboa fez um negócio, fui conversar com a Catarina, que foi secretária de Cultura em Lisboa, que implantou um projeto chamado Rua Rosa. O que foi a Rua Rosa? Era uma rua que eles pintaram de rosa, gastou só na tinta. Estimularam bar e restaurante. Resultado, virou um dos maiores pontos turísticos de Portugal. Sabe, você não precisa inventar a roda, é só um pouquinho de criatividade. Nem gasta muito.
E a gente recupera o nosso centro com a vitalidade que ele tinha. Mas, Boulos, era isso que era a Avenida Ipiranga, Avenida São João, Avenida Rio Branco. Era isso, né? Você tinha tudo ali, a Praça da República, os melhores cinemas estavam na Praça Você da me dá só um minutinho, Patrícia? O boletim do trânsito, você tem previsão que lugar que você vai da cidade? Daqui. Daqui eu saio, eu tô indo pra Zona Sul. A agenda é tão louca, mas eu acho que eu vou pra região de Santo Amaro. Vamos ver se o trânsito vai falar da região de Santo Amaro e a gente volta já já. Você está ouvindo Troca de Opiniões com João Ferreira. Nas ruas da capital. Oferecimento Bradesco Seguro Alto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Olá, boa tarde. Do Alto de Pinheiros para a Marginal do Rio Pinheiros e chegada ao Butantã, caminho complicado na Avenida Professor Manuel José Chaves. Tem um bloqueio parcial em cima da Ponte Cidade Universitária, está travando aí o acesso à Marginal e a chegada à Rua Alvarenga. O entorno da Praça Pan-Americana bastante difícil, o acesso pela Fonseca Rodrigues, também pela São Walter e um trechinho final ali também bastante congestionado pela Dona Elisa de Moraes Mendes. O caminho contrário, quem vem do Butantã, da Marginal, acessa a Ponte Cidade Universitária na direção do Alto de Pinheiros, aí o caminho está tranquilo, atenção apenas ali no entorno da Praça Pan-Americana, caminho pesado. Bradesco Seguro Alto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Boa tarde, Capital FM. E agora de volta ao Troca de Opiniões, onde as discussões continuam intensas e as ideias não param de fluir. Recebendo o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, conversando com o cidadão de São Paulo, com o eleitor, né? Já vamos falar de poupa-tempo da saúde. Queria aproveitar a pergunta do Patrício. Você falou que aprendeu muito a dialogar, né? O Tarcísio vai levar boa parte do governo do estado para o centro. E ele precisaria muito de uma parceria da Prefeitura para tudo que ele quer fazer lá. Como seria essa aproximação do governador você eleito prefeito? João, quando você se elege prefeito, você senta naquela cadeira, você não pode representar só o seu partido, só a sua ideologia. Você tem que representar a cidade. Senão não tem como dar certo. Então veja, o Tarcísio apoia um adversário meu, né? Nós somos adversários políticos. Mas eu ganhando a eleição, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é chamar o Tarcísio para conversar, chamar também o presidente Lula para conversar, para ver, por exemplo, como a gente resolve o problema da segurança na cidade de São Paulo. Porque a prefeitura sozinha não tem condição de resolver, ela precisa do apoio do Estado, que tem a Polícia Civil, do governo federal, que tem a Polícia Federal para lidar com o crime organizado, né? Então, você precisa construir parceria, não tem jeito. Isso não significa você abrir mão do que você pensa, mas você precisa ter essa percepção. Infelizmente, isso faltou para o atual prefeito. Vou te dar um exemplo. Eu até coloquei isso num debate, ele não preferiu não responder. Eu fui visitar a semana passada com a ministra da Saúde um terreno que era já para ter um centro de oncologia de 17 andares. Hoje, a referência que nós temos para tratamento de câncer, para quem não sabe, a oncologia é a especialidade de tratar câncer. Nós temos o Instituto do Câncer, que fica lá na Dr. Arnaldo, no Hospital das Clínicas. Cara, a fila do câncer hoje está chegando a 2.000 pessoas. Meus pais são médicos, como eu disse aqui. Eles me ensinaram que um exame na hora certa salva vida. Eu encontrei um cara lá em São Mateus, e a gente falando de saúde, São Mateus da Zona Leste, ele falou o seguinte: Boulos, minha mãe teve um diagnóstico de suspeita de câncer. Aí precisava fazer a biópsia para saber o que era e tal. Demoraram, a UBS da prefeitura demorou 4 meses para ligar para fazer a biópsia. Quando ligou, minha mãe tinha falecido. Cara, um exame na hora certa salva uma vida. Então, nós temos uma fila do câncer, que é uma doença fatal. Aí o governo federal, Lula, junto com a Unifesp, a Universidade Federal, falou, ó, nós temos dinheiro para construir 17 andares, um centro oncológico para atender paciente de câncer. A prefeitura só precisava dar o terreno. O Bruno Covas, antes de falecer, tinha assumido o compromisso de dar o terreno, até assinou.
Faltava só fazer os ajustes finais. O Ricardo Nunes ficou 3 anos com isso na mão por briga política. Porque o Lula me apoia e não apoia ele. Sabe, você não pode ter uma cabeça mesquinha dessa para governar uma cidade como São Paulo. Você tem que olhar para as pessoas. Se o Tarcísio vier trazer qualquer investimento para São Paulo, eu assino na hora, independente dele ser de outro partido político. Porque isso é um dever de um prefeito. É assim que tem que ser. Então, você não tenha dúvida, João, que todas as parcerias que sejam boas para a cidade, o governador, o presidente da República, vão poder contar comigo para fazer. Uma delas, na área de segurança, como eu mencionei aqui, veja, nós temos um problema sério do crime organizado em São Paulo. O crime organizado entrou até em contrato da prefeitura no transporte. Isso vocês viram, vocês devem ter noticiado que foi operação da Polícia Civil. O crime organizado está na Transwolf e na Upbus, 2 empresas, né? O Ricardo Nunes pagou dinheiro da prefeitura, R$1 bilhão para essas empresas que estavam controladas pelo crime. Bom, isso precisa da ajuda da Polícia Federal, precisa investigar, precisa da ajuda da Polícia Civil, precisa investigar. Mesmo o roubo de celular, que virou uma epidemia em São Paulo, quem tá ouvindo a gente sabe. Minha esposa teve o celular roubado 3 vezes. O sonoplasta foi roubado na Brigadeiro 5 da tarde ontem. Você? É isso. Se aqui na Paulista, quando teve o debate da TV Gazeta, o meu assessor de imprensa foi roubado na frente da Gazeta, passaram a levar o celular dele. Minha esposa quebraram o vidro do carro para pegar o celular. Total. Com pedra. Nunca São Paulo teve tão insegura. Nunca teve tão insegura. Eu tô com um projeto para inibir roubo de celular. Que eu fui buscar, ver a experiência que deu certo. Fui falar com o governador do Piauí. Eu não sei se vocês viram, saiu até no Fantástico da Globo, faz uns 3, 4 meses. O governador do Piauí montou um projeto, uma força-tarefa lá, para inibir a receptação de celular. Como é que é isso? O fato é o seguinte, vamos falar primeiro o resultado para todo mundo prestar atenção. Reduziu, em 3 meses, em 55% o número de roubo e furto de celular. Caiu para menos da metade. Como? Que lá que em ele Teresina. fez? Lá, Piauí inteiro, no estado inteiro. todo. O governador que fez, Rafael Fonteles. Eu fui conversar com ele. Falar, Rafael, como é que você fez isso? Ele me explicou. Não é só policiamento. Policiamento é importante, por isso que eu vou dobrar a GCM, que hoje tem um efetivo menor que a do Rio de Janeiro, para uma população que é o dobro da do Rio de Janeiro. Não pode. Mas a Paulista, aqui perto, é a avenida uma das mais policiadas de São Paulo. E foi a que teve mais roubo de celular ano passado. Então só policiamento não basta. Passa o cara lá da gangue da bike, não sei o quê, puxa, passa o outro, vai, da moto, você não consegue pegar. Então, qual é o caminho? Você inibir o mercado do crime. Pensa bem, pensa comigo. Imagina. O cara que rouba o celular, o ladrão de celular, ele só rouba porque ele tem pra quem vender. Certo? Porque ele não vai guardar o celular roubado na gaveta da casa dele. Ele rouba porque ele tem pra quem vender. E quem vende, revende. É o mercado ilegal, que é a chamada receptação. Né? Então, quem tem o papel de fiscalizar comércio irregular e de mercadoria irregular? É a prefeitura, que não fez. Então, eles fizeram lá no Piauí isso junto com a prefeitura, um negócio que foi o seguinte, fiscaliza, fez um acordo com as operadoras para pegar o IP do celular, identificar onde estava. Primeira abordagem no comércio, que está vendendo celular roubado. Primeira abordagem, multa pesada. Reincidência, foi lá de novo, reincidência, lacração do comércio, cassação do alvará, já era para ele. Eles fizeram isso em 3 meses, escuta bem, em 3 meses eles reduziram em metade o roubo de celular. Se o Piauí, que tem muito menos estrutura que São Paulo, tem uma polícia com menos equipamento que São Paulo, com menos capacidade de fiscalização, se eles fizeram, por que São Paulo não pode fazer? Vai fazer comigo, prefeito, a partir do ano que vem. Só que para isso eu preciso do apoio de Polícia Civil, da Receita Federal, da Polícia Federal, porque é crime. Então tudo isso entra. Então por isso que eu tô dizendo, eu vou chamar todos eles para trabalhar junto. Deixa eu botar um pouco de fogo nessa nossa entrevista aqui, que tá muito devagar, tá muito tranquila aqui pro Boulos, né? Vamos botar um pouco que as outras já têm andado tão violentas que... A cadeira tá presa no chão, não tá? Só isso que eu quero saber. Não, o detalhe eu não quero, não é botar fogo, não. É realmente fazer uma pergunta para você que é muito importante. A gente tem acompanhado a educação de São Paulo, a educação do Brasil de uma forma geral. E a educação de São Paulo a gente sabe que tem muitas deficiências. Uma das maiores deficiências que eu acho que a educação tem, por exemplo, o João no tempo
de escola dele, você que é um educador, né, que vem, é um profissional da educação, sabe que é importante você educar a criança desde pequena e dar a ela a condição de ser educada desde pequena. No meu 2º ano, João, eu já sabia escrever, e se eu não fizesse a redação adequadamente, faltando vírgula ou ponto, eu era desclassificado por algum motivo. Hoje um menino, uma menina, aí já no 1º ano, ele não consegue, 1º ano que eu estou falando do ensino médio, já não sabe nem ler e nem escrever. Tem uma dificuldade para ler e para escrever, quanto mais fazer uma redação. A minha pergunta é a seguinte: o que você pretende fazer nessa área para realmente resolver? Tirar essa tal metodologia de progressão continuada, que eu fui contra lá na campanha do Mário Covas. Acho que é um erro. Eu fui contra isso bastante. Passar sem saber. Porque eu acho o seguinte, João, só tem um jeito a gente resolver o problema da segurança no país: educando as nossas crianças, fazendo um cidadão melhor lá na frente. O que Boulos vai fazer se for prefeito de São Paulo para resolver essa situação? Patrício, primeiro agradecer pela tua pergunta, porque traz um tema que é chave para a cidade e é para mim, porque sou professor. Comecei a dar aula, estava no último ano da faculdade de filosofia, que foi onde eu me formei, e fui dar aula em escola pública, aqui na periferia da Grande São Paulo, lá em Budas Artes. E conheço a sala de aula por dentro, não de ouvir falar. Conheço porque dei aula, entendi, vi todos os dilemas, os problemas. O ensino público está deixando muito a desejar. E piorou nos últimos anos. São Paulo caiu do 2º lugar na alfabetização de idade certa para 21º lugar. Atrás de Palmas, entre as capitais. Não tem cabimento, nós somos a cidade mais rica da América Latina. Não existe alguma coisa que está errada. E vou te dizer, o problema não é de professor. Tá? Não estou falando isso porque eu sou professor, mas porque eu conheço o ensino público. Os professores, cara, arregaçam as mangas e fazem o que podem. O problema, muitas vezes, é falta de condição adequada, falta de equipamento nas escolas, falta de espaço para aula de reforço. Qual que é o meu principal programa para a educação? É a educação integral. Vocês vieram do Rio e conheceram o CIEPS. Do Brizola. Que o Brizola inaugurou nos anos 80. Não é da minha época, mas eu fui... Não é da minha época, porque eu saí do Rio antes. Não é da época antes. dele, o Brizola estudando. Saí, era o Brizola estudando. Eu tenho 24 anos para chegar aos 100 anos. Mas qual que é a ideia da educação integral? É a seguinte, que eu vou fazer? A criança vai entrar na escola de manhã cedo. Então, quando a mãe estiver indo trabalhar, o filho vai para a escola. Hoje, o que acontece? A criança sai na hora do almoço. Eu ouvi de uma mãe, lá no Grajaú, no extremo sul de São Paulo, falou: Boulos, um dos momentos do dia que me dá arrepio, meu coração palpita, é quando dá a hora do almoço, meio-dia. Eu tô no serviço, eu trabalho de diarista. E meu filho sai da escola, eu não tenho dinheiro para pagar alguém para ficar com ele. E eu não sei esse mundo cão que tá aí, eu não sei o que ele tá fazendo, eu não sei com quem ele tá, e aí? Ela falou que ela perde a tarde, ela fica mandando zap, ligando pro filho para saber onde ele tá, se não tá fazendo coisa errada. Então, a educação integral, ela vai garantir que essa mãe deixe o filho de manhã na escola e pegue no fim do dia, quando estiver voltando para casa. Mais que isso, e aí a gente entra no ponto que você trouxe, Patrício. De manhã, a criança vai ter aula normal. Porque também nenhuma criança aguenta ficar na sala de aula de manhã até no fim do dia. Nem o professor aguenta, nem a criança. Não dá. É antipedagógico. De manhã vai ter aula normal. De tarde, sabe o que vai ter? Vai ter o seguinte: aula de reforço, sobretudo em português e matemática, para a gente poder mexer nesse ciclo de alfabetização na idade certa. Mas não só. Vai ter cultura, esporte, aula de violão, aula de dança, aula de música, aula de capoeira. Faz um acordo com os CDCs da região, aula de futebol, aula de ginástica. Você torna o ambiente da escola também mais atraente para a criança. Porque eu, como professor, ouvi de vários adolescentes, eu dei aula no ensino médio. No 1º ao 3º ano do antigo colegial, que hoje é o ensino médio. Eu ouvi de vários adolescentes falando: professor, não tenho vontade de... Isso aqui o que eu recebo aqui eu não uso lá fora. Então tem uma desconexão entre da escola para dentro e a vida. Nós temos que conectar a escola com a vida.
Se a gente ensina arte, cultura, desenvolve a vocação da criançada, a criança, o adolescente, vai mais interessado para a escola. Então você mexe com todo o sistema educacional. É isso que eu vou fazer, Patrício. Vou fazer como professor, vou fazer como pai de 2 meninas e vou fazer com um compromisso com o futuro, porque educação não tem que ser papo de campanha eleitoral. Tem que ser compromisso de vida. Agora, qual é a verdade que existe em relação ao seu discurso de campanha e o discurso de campanha de outros candidatos que dizem, por exemplo, o seguinte, que não tem criança fora das creches, não tem criança fora da escola. E você diz que tem criança fora das creches e criança fora da escola. Quer dizer, com quem está a verdade disso? Sabe quem pode responder melhor essa pergunta? Sim. Quem está ouvindo a gente. Porque com certeza tem mãe e pai com filho fora da escola que está ouvindo a gente. Então, deixa as pessoas julgarem. Porque a gente sabe. Porque esse é o grande perigo da educação, né? É você ter a criança fora da escola e aí você vai criando exatamente o... É verdade que a creche você teve no governo do Bruno Covas. O Ricardo Nunes está querendo puxar isso para ele. Mas não é verdade. Ele está, inclusive, traindo a memória do Bruno Covas quando faz isso. Porque no governo do Bruno Covas, você teve a fila da creche quase zerada. Sempre vai ter algo residual fora, mas você ampliou muito vagas de creche e quase zerou. E o Bruno Covas era meu adversário, disputou comigo a última eleição. Não tem nenhum problema de reconhecer quando um adversário tem um mérito, né? Então, você teve isso. Mas você tem ajustes para fazer, mesmo na creche. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma reunião com professoras e grupo de apoio das creches conveniadas. Que, aliás, está rolando uma fake news dizendo o Boulos é contra, vai fechar. Mentira. Pura e simples. Tá? Eu vou apoiar... Eu te dei essa oportunidade de você claro, responder. Exatamente. Vou apoiar essas entidades que fazem a gestão de creche conveniada, inclusive equiparando o salário dessas professoras ao da rede direta, melhorando as condições. Hoje, a prefeitura está pagando um recurso para a alimentação das crianças, porque isso é um ponto importante. Merenda escolar, gente. Se uma criança que fica o dia todo numa creche, ela precisa se alimentar bem. Então, está pagando um recurso que é insuficiente para ter uma merenda de qualidade, saudável para a criançada. Você tem que ter um cardápio, pô, bota uma fruta na sobremesa. Eu acho que um prefeito tem que tratar a criança de creche do mesmo jeito que ele trataria seus filhos. Você sabe que Ou seja, com a mesma coisa que ele daria. Ainda dentro da É o educação, justo. João, ainda na educação, você sabe que a Thalita, minha esposa, ela é psicóloga e hoje ela é psicóloga educacional. Ela trabalha para o governo do estado, nas escolas do governo do estado. Então significa que você tem psicólogos à disposição dessas crianças que têm muitos problemas, né? Bullying. Problemas inclusive de... Violência doméstica. Não, pesado. além desse aspecto da violência doméstica, tem um problema, inclusive, de entender realmente o que ela é, na verdade, o problema de gêneros e tudo mais que está acontecendo. Na prefeitura não existe ainda essa implantação dos psicólogos educacionais. O que você pretende fazer com isso? Eu vou, tá no meu programa de governo. Eu vi lá. Nós por isso que eu tô botamos na querendo saber. televisão, eu vou botar psicólogo em todas as escolas municipais de São Paulo. Todas. EMEIs e EMFs. O que são EMEIs e EMFs, para quem está ouvindo a gente? EMEI é a Escola Municipal de Educação Infantil, EMF de Ensino Fundamental. Que é a partir ali do quinto, vai até o nono, no total ambos vão até o 9º ano, Isso. né? E depois, quando chega no ensino médio, no colegial, é o governo do estado que assume essas escolas. Então, eu vou botar psicólogos em todas. Eu tenho, para mim também é um tema muito caro, Patrício, porque eu tenho formação em psicologia. Sim. Eu me formei em filosofia. Meus sentimentos. Eu sei. Eu tenho uma psicóloga em casa. O salário é baixo, a vida é dura. Mas, ó, eu me formei em filosofia e fui dar aula. Sim. Depois eu enveredei pro caminho da psicologia, que eu sempre tive muita fascinação pelo que é a mente humana. Sim. Fiz especialização em psicologia clínica na PUC e depois fiz meu mestrado em psiquiatria na USP. Fiz formação psicanalítica. Atuei, aliás, ter tido mestrado em psiquiatria tá me ajudando muito nessa campanha, porque tem que lidar com cada coisa, viu, bicho? Que é coisa que não é nem da política, é da psiquiatria. Então, que tá nos ajudando. E eu tenho esse compromisso, porque o que a gente tem visto de violência contra as escolas, o que a gente tem visto, coisa que nunca tinha acontecido aqui, tiro na escola, facada dentro da escola, estudante, nós temos que cuidar da saúde mental dessa geração, depressão, ansiedade. O mundo tá doente. O Poxa. mundo tá doente. As Redes crianças não sociais. sabem pra que lado vai. Não, né? e as redes sociais, cara, tá dando uma ansiedade na criançada.
com rede. É o like, é não sei o quê. Eu tenho 2 filhas adolescentes. Imagina. É história, rios. Vivo isso em casa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem uma candidata a vice que é a mais conhecida da campanha, né? Entre outras coisas, é a Mãe do Céu, que faz parte hoje do plano de governo de todos os candidatos. Então, como essa é uma campanha do ódio, de fake news, eu queria te fazer uma pergunta que ninguém te fez até agora. Qual é o acordo que você tem com a Marta? Porque foi uma das prefeitas mais reconhecidas, é uma pessoa com mais idade que você, já foi prefeita, você disse que tem 42 anos, não deve ser fácil você olhar e ver uma vice com uma aprovação, com experiência, com carisma, com obras como o Céu. Eu queria saber o que você acertou com ela, qual vai ser o papel dela, vai ser uma vice atuante? Muito. Eu convidei a Marta para ser a minha vice por toda essa história que você falou. A Marta foi a última pesquisa que saiu aí de opinião na cidade, foi considerada a melhor prefeita que a cidade teve. Aliás, foi a prefeita que mais cuidou do rádio. Apoiou o rádio. Apoiou o rádio. Apoiou o rádio. Você tem que fazer justiça. Justiça seja feita. Apoiou o rádio. Apoiou tantos setores na cidade. Eu estava agora cedo na entidade empresarial do transporte de cargas. Eles estavam trazendo as demandas deles, eu fui lá, dei uma coletiva de imprensa lá mais cedo, lá na Vila Maria, na Zona Norte. E eles falaram para mim, a Marta foi a prefeita que nos ajudou, pensando no transporte de carga noturno, que é o justo, você deixar os caminhões à noite, libera o trânsito também durante o dia, é menos caminhão, é mais adequado. E todo lugar que eu vou isso. Ela fez céus. Ela fez o bilhete único. Trabalhador que está escutando a gente, lembra como era a vida antes do bilhete único. O trabalhador tinha que pagar 2, 3 condições para chegar no serviço. Depois do bilhete único, zerou, ficou uma só. Né? A Marta fez isso, fez o vai e volta, que era o transporte gratuito para criança e para a escola. Deu uniforme escolar, foi quem começou a dar uniforme escolar, as mães se lembram disso. Então ela tem uma história tremenda. Quando eu convidei ela, foi por essa história, por essa experiência dela, para ela me ajudar a governar. Ela não vai ser rainha da Inglaterra. Mas de jeito, ele vai me ajudar a governar a cidade de São Paulo. Vai me ajudar a governar, porque essa experiência para mim é muito importante. Eu tenho a minha experiência de vida. Tenho a minha experiência de vida conquistando mais de 15 mil casas na luta por moradia sem ter a caneta na mão. Agora como deputado federal, aprovando vários projetos. Agora, ter ao meu lado uma prefeita que fez tanto por São Paulo é um privilégio. E por isso... conto muito com a Marta. Ela já disse o que ela quer cuidar muito. A Marta está com uma cabeça muito correta, e a gente viu esses dias o tema da poluição, que está vendo essas queimadas. Ela está muito focada na questão ambiental nesse momento. E ela falou, Boulos, eu quero no nosso governo assumir a responsabilidade do projeto de ampliar a arborização de São Paulo, de levar mais parques para as regiões, por exemplo, pega a Zona Leste. Zona Leste tem poucos parques. É a região menos arborizada da cidade. E aqueles que têm, tomar cuidado. Então, mal cuidado. Pega o Parque do Carmo, tá largado. O Parque do Carmo em Itaquera tá largado. Quem é de Itaquera sabe o que eu tô falando. Então, ou seja, essa parte ela falou que quer cuidar e vai estar na mão dela. Ela vai nos ajudar a governar essa cidade, porque é um privilégio, né? É um privilégio, né, João? Fala a verdade. Quem não gostaria de ter a Marta ao seu lado para ajudar mais jovem, olhando pelo retrovisor, toda a experiência dela, e aproveitar e mandar um abraço ao querido Márcio Toledo, aniversariante. Aniversário do Márcio? Então vou deixar meu abraço aqui ao vivo. Que é outra pessoa extremamente atuante também na política, que vai ajudar muito o governo, né? Não, e tentado com a gente aqui na campanha, sempre muito parceiro, né? O parceiro ali, braço direito de primeira hora da Marta, né? Parabéns aí pro Márcio. Agora, você falou em Marta, em bilhete único e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre mobilidade. Né? Eu, por exemplo, sou hoje campeão de uso de metrô. Eu abandonei o carro. Eu só uso o carro em ocasiões excepcionais. Por exemplo, se eu tenho que ir para algum local onde não tem metrô. O restante eu vou de metrô. Que é muito mais tranquilo. Eu levo 25 minutos para chegar ao invés de 1h30. Né? E muito menos cansativo. Né? De vez em quando você sente uns apertões, mas faz parte do jogo. Né? Você tem falado muito em mobilidade. Você vai resolver o problema da mobilidade em São Paulo. Não é o primeiro candidato, nem o primeiro prefeito que tenta isso e não conseguiu. Não, só para deixar claro também, resolver em 4 anos tudo é impossível. Você não resolve. Impossível. Tudo bem, mas você disse que você vai... Nós estamos com um projeto muito ousado. Projeto de realmente resolver o problema, inclusive do
do transporte gratuito, quer dizer, fazer exatamente uma coisa de gratuidade verdadeira. Então, conta um pouco para a gente o que o Guilherme Boulos, prefeito de São Paulo, eleito, vai fazer pela mobilidade E na urbana. sequência, poupa tempo da saúde, que tá todo Vamos mundo lá, esperando. vamos nos dois. Excelente. Patrício, primeiro sobre mobilidade. Para mim tem duas coisas. Eu fui estudar cada contrato, fui falar com técnicos de carreira da SP Trans, fui ver cada caso. Tem duas coisas na mobilidade que eu vou fazer questão de cuidar pessoalmente. Uma é aumentar a velocidade dos ônibus. Que é isso que você falou. Sabe que a velocidade dos ônibus em São Paulo é uma das mais reduzidas. Quando a gente fala de velocidade de ônibus, o que eu estou falando? Para ficar mais claro para as pessoas. É o tempo que a pessoa demora da sua casa para o serviço, de serviço para casa, quando ela vai de ônibus. Né? Então, como que se aumenta a velocidade de ônibus? Fazendo corredor. Tendo corredor e faixa exclusiva, Vai andar. o ônibus vai andar e vai chegar mais rápido. É o metrô. Por que o metrô chega mais rápido? Porque ele tem o trilho dele lá e ele vai. Né? O corredor de ônibus é os BRTs e tal, é você ter esse modal direto. Infelizmente, a atual gestão, ela prometeu 40 quilômetros de corredor e só fez 4 da Itaquera da cidade líder. Eu vou fazer os corredores que já estão previstos e planejados. Não é inventar nada não, tem alguns que já têm projeto aprovado. Por exemplo, lá na Zona Sul, perto de onde eu moro no Campo Limpo, você tem ali a M-Boi Mirim com uma demanda histórica de duplicação e de fazer corredor. Eu vou duplicar e vou fazer o corredor da M-Boi de ponta a ponta, só tem num trecho. Eu vou fazer uma obra importante na região do Grajaú. Quem pega a Belmira Marim, lotada todo dia de manhã, qual o jeito de desafogar a Belmira? Nós vamos fazer a ponte Graúna Gaivota. Que você vai ligar por essa ponte, a pessoa vai ganhar meia hora ali na Belmira, só com essa obra. Já tem projeto também, eu não estou criando isso da cabeça. Tem, só que não fizeram, não tiraram do papel. Eu vou fazer na Zona Leste o corredor da Radial. Uma via tão importante como a Radial não ter este corredor ali garantido, eu vou fazer. Daricanduva também. Vou fazer o corredor Norte-Sul, que é um eixo estruturante da cidade. E o Perimetral Leste, que liga São Mateus ao Itaim Paulista e que vai desafogar ali várias regiões da Zona Leste. Esses corredores vão melhorar a velocidade dos ônibus. Eu vou fazer eles. Sei como fazer, sei quanto custa, tá no meu programa de governo e tenho vontade para fazer. Segundo, é também melhorar a qualidade do ônibus. Quando a gente fala em melhorar a qualidade, nós estamos falando da superlotação, que é um problema, quem está nos ouvindo sabe disso. Um problema principalmente para as mulheres, tá? Porque a mulher ainda corre o risco de sofrer assédio em ônibus lotado. As pessoas vão igual sardinha em lata e neste caso, sabe como você faz? Vou defender a minha classe aqui, para os idosos também. Para os idosos também. Muito sério. Claro. Pessoas idosas que às vezes ainda tem aquela pessoa mal educada que não dá, que senta no lugar reservado para o idoso e não cede, tem que brigar com ela para ceder. Agora, o que nós vamos fazer? Vê só. Hoje aconteceu um absurdo em São Paulo. O absurdo é o seguinte: as empresas de ônibus reduziram em 20% o número de viagens. Ou seja, tem menos ônibus na rua, onde tinha 10, agora tem 8. E estão recebendo o dobro de dinheiro da prefeitura. Era mais ou menos 3 bilhões o subsídio que elas recebiam há 3 anos, no início da gestão do Nunes, estão recebendo 6. Então nós estamos pagando mais, porque é o nosso dinheiro, e recebendo menos. As empresas montaram uma maracutaia, a prefeitura fingiu que não viu, e por isso que eu me comprometi, eu vou passar limpo esses contratos. Eu vou chegar lá, vou passar limpo, doa quem doer. O empresário vai ter que cumprir a sua parte do ônibus para poder, porque hoje tem gente ganhando com a superlotação. Então você melhora a qualidade, vai ter mais ônibus, então vai passar ônibus mais rápido, vai estar menos superlotado e faz esses corredores. Mobilidade é isso. Vou falar do Poupa Tempo da Saúde rapidinho, que já chegou meu recado aqui, que nós só temos 7 minutos, já deve ser 6 a essa altura do campeonato, né, João? Então eu vou falar muito rapidinho. O Poupa Tempo da Saúde, para mim, é um projeto de honra. De honra. O que vai ser? O maior problema que a gente tem hoje em São Paulo é fila. A gente tá falando daquela do hospital oncológico que eu dei o exemplo. Mas não é só na oncologia. É ortopedia, é saúde da mulher, é cardiologia, quem tem problema do coração, doença crônica. Fila de especialidade. Tem gente demorando mais de 1 ano para ser chamado para fazer uma consulta com o especialista ou para fazer um exame. E não é só ressonância magnética, tomografia, é exame simples como endoscopia. Demorando mais de 1 ano. E pior, quando é chamada, gente lá
do Jardim Guatemi ou de Guaianazes é chamada para Santo Amaro, do outro lado. Gente de Parelheiros é chamada para fazer o exame no Tatuapé. Plano de gestão. O que eu fiz? Identifiquei, junto com muitos especialistas e ouvindo pessoas que usam o SUS, 16 pontos da cidade onde a fila é maior, onde está o gargalo, o maior problema. E nesses lugares eu vou fazer o poupa-tempo da saúde. Vão ser 16 unidades. Então vai ter poupa-tempo da saúde no Grajaú, vai ter poupa-tempo da saúde no Capão Redondo, vai ter poupa-tempo da saúde no Itaim Paulista, vai ter poupa-tempo da saúde em São Miguel, vai ter poupa-tempo da saúde em Perus, que hoje o pessoal vai para o hospital de Taipas. E o que vai ser o poupa-tempo da saúde? É como se fosse um hospital, só que ali vai ter exame, exame, tomografia, endoscopia, raio-x, ressonância, todos, e consulta com especialistas. Eu tive com o Lula, e o Lula já me assegurou, até gravou, saiu na televisão, que vai mandar o recurso do governo federal no Mais Médicos Especialistas. Então o governo federal vai entrar contratando os médicos, e eu, como prefeito, vou entrar com os espaços do poupa-tempo da saúde e com os equipamentos. E para começar rápido, porque quem tá doente não pode esperar, eu nem vou, em alguns casos, ter que construir do zero. Porque para construir até você licitar, fazer a obra, demora 2 anos para você começar. Não é isso que eu quero. Eu vou pegar imóveis já prontos, você tem espaços que não estão utilizados, só reformar, a prefeitura aluga e começa a operar enquanto constrói outros. Esse vai ser o poupa-tempo da saúde que vai zerar a fila da saúde na cidade para melhorar a vida das João, pessoas. A gente não pode deixar tendo o Boulos aqui, de perguntar sobre as enchentes, né? A situação de São Paulo é uma situação complicadíssima em relação a Repete. Todo dezembro vai começar daqui a pouco, infelizmente. Então, o que você pensa em fazer? Região Eu do dei uma olhada no Pantanal. teu plano de governo, vi lá, mas acho que a gente precisa de esclarecimento a respeito disso. Muito bom você me dar essa oportunidade, Patrício, porque esse é um drama que as pessoas sofrem. Você ter uma mãe que não consegue dormir à noite, com medo da água entrar, isso não pode existir na cidade mais rica do Brasil. O que nós vamos fazer? Primeiro, o prefeito tinha prometido 14 piscinões, não fez. Não fez. Então tem lugares que precisa fazer reservatório, que são os piscinões, mas dá para você fazer, inclusive hoje, com uma tecnologia mais verde. O mundo todo está fazendo o que eles chamam de parque piscina. O que é o parque piscina? É como se fosse um piscinão, só que em vez de você botar concreto, você faz verde o piscinão, porque ele retém mais a água, demora mais a subir. Todo mundo está fazendo isso, é tempo de aquecimento global, gente. Isso veio para ficar, nós vimos aí o que foi a poluição, o que foi o Rio Grande do Sul, a enchente. Então isso tem que ser feito. Você tem que fazer obras de contenção de encosta, de contenção de risco. E tem regiões da cidade que você tem que ampliar a galeria pluvial. O que é a galeria pluvial? É o que tem embaixo ali, a galeria que passa embaixo da calçada, embaixo da rua, por onde passa a água. Algumas são muito pequenas, defasadas, para um tempo que a cidade era menor. Você tem que ampliar, porque a água demora mais a subir. Agora tem um ponto que é chave. E novamente, não é inventar a roda, gente, é ser eficiente em fazer o feijão com arroz. Que é o seguinte, é você manter a limpeza. Limpeza de córrego, limpeza de bueiro, limpeza de boca de lobo, limpeza de piscinão. Às vezes você passa, gente, parece que não passa ninguém ali da prefeitura para fazer limpeza há 1 ano. E aí quando chove, o que acontece? Tudo isso se junta ali, entope onde era para a água escoar, a água sobe. Então tem coisa que é obra e tem coisa que é a prefeitura fazer o feijão com arroz, que é fazer manutenção e limpeza dos equipamentos anti-enchente. Para a gente encerrar, quero te agradecer. A proposta do Patrício, muito melhor do que a baixaria, é proposta. Todos os candidatos, tudo que eles estão falando aqui, a gente está gravando para cobrar do que for eleito. Com certeza. Então, tudo que você falou aqui, eleito, a gente vai cobrar, porque está guardado. É o que eu quero, viu, João? Né? Quero ser cobrado disso. E para encerrar, agradecendo mais uma vez, né, Patrício? Você tem seu eleitorado definido. São Paulo tem 46% de indecisos ainda. Então, de uma maneira diferente, eu queria seu recado final ao indeciso. Primeiro, obrigado, João, obrigado, Patrício, obrigado à Rádio Capital por promover esse espaço pra gente falar de ideia. Eu tô à vontade aqui porque a gente não fica armado, a gente fica falando de proposta, do que importa, eu acho, pra quem tá ouvindo. E pra quem não decidiu seu voto, eu acho que eu tenho a dizer é compare. Compare os candidatos. Você vai fazer a sua escolha olhando a trajetória de cada um. O que cada um fez até aqui. Eu tenho um orgulho da minha trajetória.
Eu fui lutar ao lado das pessoas por casa, eu sou professor, não estou em política para ganhar dinheiro, moro no mesmo lugar há muito tempo e o que cada um representa para o futuro da cidade. Para mim não é promessa de campanha de 4 em 4 anos aparecer para abraçar a criancinha e tomar café em lata de molho de tomate. É compromisso de vida. Sou o único candidato que mora na periferia e tem esse compromisso. Por isso, dia 6 de outubro, vote 50 e vem com a gente. Guilherme Boulos, nosso candidato a prefeito de São Paulo. Amanhã, a candidata Tabata Amaral. Na sexta-feira, Pablo Marçal e Ricardo Nunes, 2 de outubro, não é isso? Dia 1º, Marília. Ah, também dia 1º? Dia 1º, Marília, e dia 2, Ricardo Nunes. Então comparem todas as propostas e o melhor para São Paulo você decide no dia 6 de outubro. Obrigado mais uma vez, obrigado Patrício. Amanhã estamos junto com o Tabata Amaral, né? Isso. E você fica na sequência com Toda a Tarde a Cíntia tá chegando. A gente se encontra amanhã às 9 da manhã, se Deus quiser. Uma ótima tarde, seja feliz e continue acompanhando a Capital, o palco da democracia nas eleições 2024. Tchau, pessoal!